um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país e juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pelo canal Gov e no nosso canal no YouTube, youtube.com/canalgov. E também estreamos essa semana a nossa agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Agora você pode ler, ouvir e assistir todas as notícias que impactam a sua vida em um só lugar. E o nosso entrevistado de hoje é advogado, mestre em economia e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Fernando Haddad tem 60 anos, foi analista de investimento e consultor econômico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Foi subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo na gestão da prefeita Marta Suplicy e assessor especial do planejamento no primeiro ano do governo Lula. Em 2004, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, do qual passou a ser ministro entre 2005 e 2012. Foi eleito prefeito de São Paulo de 2013 a 2016. Sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo foi uma das mais premiadas internacionalmente da história da cidade. Haddad é autor de 6 livros, sendo o mais recente publicado em 2022. E desde janeiro é ele quem comanda o Ministério da Fazenda. Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Satisfação estar com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos começar, temos muitos assuntos hoje, ministro. Vamos começar falando de desenrola? Vamos desenrolar, então? O Desenrola, segundo o balanço da Febraban, divulgado essa semana, a entidade divulgou que os bancos renegociaram aí 2,5 bilhões de reais em 400 mil contratos de dívida e retiraram a negativação de 3,5 milhões de devedores, né, de até R$100 em 2 semanas. O resultado foi bem melhor que o esperado, que o previsto pelo governo. E queria saber o seguinte, ministro, essa renegociação é dívida só com o banco? E queria que o senhor explicasse um pouquinho que essa renegociação não quer dizer o perdão da dívida, né? Com isso, eu contemplo também o Ademir Vargas, da Rádio Educativa FM de Aperibé, lá no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Bom, Karine, eu te diria que assim, o Desenrola é uma iniciativa inédita do governo federal, não tem precedente na história do Brasil, um programa tão complexo que envolve dívidas privadas, ou seja, não são dívidas com o governo, são dívidas entre consumidores e fornecedores, entre bancos e clientes, e nós começamos com muito êxito, né, desnegativando 7,5 milhões de dívidas de até R$100, o que deve corresponder a alguma coisa em torno de 3,5 milhões de CPFs a essa altura e hoje quase 3 bilhões de dívidas renegociadas. A nossa expectativa é que as dívidas bancárias possam atingir até 50 bilhões de reais. Ou seja, nós temos muito espaço até o final do ano para renegociação. Eu sugiro que você que está com problemas junto ao seu banco, procure o banco, caso a sua dívida tenha sido inscrita até 31 de dezembro do ano passado. Os bancos têm muito interesse em fazer essa renegociação. Os descontos oferecidos até aqui podem chegar até 96% da dívida. Então é uma oportunidade que vale a pena para tirar o nome dos birôs de crédito, né? E você poder voltar ao consumo, voltar ao crediário. Além disso, nós vamos, em setembro, inaugurar uma nova fase do Desenrola, que são as dívidas não bancárias. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos agora, no mês de agosto, fazer um leilão dos credores. O que significa isso? O credor que der o maior desconto vai ter a sua dívida garantida pelo Tesouro Nacional. Ou seja, vamos supor que você tem uma dívida de R$1.000 e o credor não bancário, que não é um banco, deu 80% de desconto.
ele vai ter a certeza de que os R$ 200 ele vai receber, porque vai ter aval do Tesouro Nacional. E você vai poder parcelar esses R$ 200 na sua agência bancária, porque todos os grandes bancos entraram no Desenrola. Então, isso vai, com o aval do Tesouro, nós esperamos, Karine, que os descontos sejam bastante expressivos. Lembrando que as dívidas são as dívidas acumuladas no governo anterior, por conta de todo o desequilíbrio econômico-financeiro que foi vivido nos últimos 4 anos. Então, até 31 de dezembro, a dívida inscrita, nós estamos dando aí uma força para que as famílias recuperem o crédito e possam tirar o nome, né, do Serasa, do SPC, desses birôs de crédito, que às vezes atrapalham muito a vida das pessoas e que às vezes precisam consumir e voltar a comprar de forma parcelada. E o brasileiro quer pagar, né, ministro? Olha, se tem uma coisa que é verdade no Brasil, é que as pessoas têm muito apreço, né, por manter o seu nome, tem uma educação que o conduz a isso. É que com essas taxas de juros nem sempre as pessoas conseguem. Né? Então, às vezes a pessoa entra no crediário, entra no crédito rotativo do cartão de crédito e não consegue sair. Então o governo, pela primeira vez, está fazendo um amplo programa, né, para equacionar esse problema e permitir às famílias que voltem ao consumo de maneira sustentável. Nós já vamos falar de juros, temos muito a dizer, mas eu já vou começar o nosso giro pelo país, indo lá para sua região, para São Paulo. Vamos a Santo André. Quem está comigo agora é a Rádio ABC e quem faz a pergunta agora é o meu colega Ricardo Leite. Bom dia para você, Ricardo. Muito bom dia, Karine. Prazer enorme estar participando deste momento, dessa conversa. Bom dia ao ministro Haddad. E dentro desta questão do Desenrola, uma pergunta que a gente tem sido cobrada aqui na rádio, né? O pessoal ouviu falar sobre a questão dos R$ 100 de dívida até um primeiro momento. E o pessoal já começa a cobrar, ministro. E as pessoas que estão devendo 200, 500 ou até R$ 1.000, vai haver uma tabela escalonada para isso? Vai demorar muito para que essas pessoas também sejam contempladas, ministro? Bom dia, Ricardo. Conforme eu acabo de anunciar, né, essa etapa de agosto são as dívidas bancárias que estão recebendo a primeira atenção e as dívidas até R$ 100 que vão ser excluídas dos birôs de crédito. A partir de setembro, entram as dívidas não bancárias. Mas aí nós vamos exigir do credor um desconto para ter o seu crédito garantido pelo Tesouro Nacional. Não faz sentido nenhum o Tesouro Nacional dar um aval e uma garantia de 100% de recebimento pelo credor, se nós, em contrapartida, não exigirmos do credor um grande desconto que vai beneficiar o devedor. Então, o que nós queremos é usar a força do Estado para beneficiar a parte mais frágil dessa relação. Então, você pode aguardar que em setembro a segunda fase do Desenrola vai estar em operação plena com as dívidas não bancárias. Lembrando que o credor tem que aderir ao Desenrola, porque se ele não estiver disposto a dar o desconto, eu não tenho por que oferecer o aval do Tesouro. Então o credor precisa ter também sensibilidade, né, e interesse em participar do programa, como os bancos tiveram interesse em participar do programa. Maravilha. Esse é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/canalgov. Vamos a mais uma pergunta, ministro. Vamos aqui para o ladinho. Vamos para a Rádio Nacional de Brasília, que está em rede com a Rádio da Amazônia. Quem está comigo é o nosso querido Walter Lima. Bom dia para você, Walter. Olá, Karine. Muito bom dia também para você. Também conosco, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, como você muito bem citou, a Rádio Nacional do Alto Solimões e também a Rádio Universitária de Roraima. Senhor ministro, também muito bom dia. A minha pergunta é a seguinte, ministro: dentro da proposta do projeto Novo Ciclo da Cooperação Federativa, quais benefícios que poderão proporcionar aos estados e municípios, uma vez que essa iniciativa do governo federal busca solucionar eventuais intervenções sobre a autonomia dos entes federados, ministro?
Bom dia, Walter. Obrigado pela pergunta. Olha, uma das coisas que realmente foi muito prejudicada no período anterior foi a relação com governadores e prefeitos do país. O governo federal praticamente ele destruiu um canal de comunicação importante com governadores e prefeitos. Isso acabou prejudicando muitos estados. Alguns estados quebraram, né? Vários estados do país quebraram efetivamente, sobretudo porque a União se apropriou de recursos dos estados e dos municípios, como aconteceu durante as eleições do ano passado. E nós começamos o ano fazendo um acordo para devolver para os estados e municípios aquilo que foi surrupiado durante o processo eleitoral. Em março, nós anunciamos um acordo de 27 bilhões de reais de devolução para estados e municípios que haviam sido prejudicados o ano passado. E agora nós demos um passo além. Nós desburocratizamos a relação de estados e municípios com o Tesouro Nacional e repactuamos o rating dos estados, ou seja, permitindo que estados que estão na direção correta de manter as suas finanças em ordem, um espaço maior para investimento. Sobretudo porque muitos estados vão precisar desse espaço para cumprir as metas que serão anunciadas pelo presidente Lula a semana que vem em relação ao PAC, ao novo PAC, que vai ser um PAC verde, um PAC sustentável. Nós estamos prevendo 240 bilhões de investimentos em 4 anos e nós precisamos destravar o investimento público com responsabilidade fiscal no âmbito do novo marco fiscal que vai ser aprovado nas próximas semanas pela Câmara em caráter terminativo, e isso repactua as relações federativas de maneira que o presidente da República, governadores e prefeitos se tornam parceiros uns dos outros para que a gente alcance o objetivo de gerar emprego e renda, de terminar as obras, mais de 14 mil obras paradas que estão sendo retomadas, muitas escolas, creches, postos de saúde e até hospitais, para não falar de toda a infraestrutura do país que ficou muito prejudicada por falta de investimento. Então nós sim estamos repactuando com governadores e prefeitos um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no país. Obrigada, ministro Haddad. Passamos já por São Paulo, passamos pela Amazônia e agora vamos ao Ceará. Vamos lá para a Band News FM, Rádio Jangadeiro. Quem está comigo pelo telefone é o Yuri Costa. Bom dia para você, Yuri. Oi, Karine, muito bom dia. Na verdade, Carla Moura aqui, agradecer a participação. Muito bom dia também ao ministro Haddad. Voltar a tocar no assunto aqui do Desenrola Brasil, porque a gente sabe que o programa pensa, claro, ministro, em retirar milhares de famílias do endividamento, né? Isso é um problema antigo do Brasil e de diferentes camadas sociais, o programa traz isso. Mas como é que o governo pretende estimular a redução desse problema, né? Como estimular o comportamento do consumidor para que ele não volte a ficar endividado? Yuri, bom dia. Carla, é a Carla, ministro. Ah, Carla, que me mandaram me mandaram um papel errado. Carla, desculpa. O que nós estamos planejando é o seguinte. Primeiro é o seguinte, nós temos que sanar o estoque de dívidas que foi herdado de 2022. Nós estamos falando de 72 milhões de CPFs negativados até 31 de dezembro de 2022. Eu quero crer que nunca houve na história do país um legado tão ruim do ponto de vista de crédito. Então, o Desenrola tem um primeiro objetivo, que é resolver esse passado. Agora, nós estamos fazendo muitas iniciativas no sentido de alavancar o crédito barato para o futuro. Então, por exemplo, nós reduzimos o juro do crédito consignado. Foi uma das primeiras providências, né, que o Ministério do Trabalho e da Previdência tomaram para reduzir o crédito, que é praticamente garantido, né? Aquele crédito em folha de aposentados, de servidores públicos. Servidor público, a bem dizer, ainda não, é a próxima etapa. Mas de aposentados, reduzimos, criando um novo teto de juros, adesão total dos bancos, que concordaram com a iniciativa. Ontem, o Senado aprovou uma lei que vai permitir que você que tem um título de capitalização, um título de previdência, por exemplo, você vai poder usar esse título sem mexer na sua previdência complementar
você vai poder usar esse título como garantia de empréstimos para fazer a taxa de juros cair ainda mais. Tem o marco de garantias. O Senado aprovou, já tinha passado pela Câmara, volta para a Câmara para dar o arremate. O marco de garantias é uma outra lei muito importante que revoluciona o crédito no Brasil ao diminuir os spreads, porque aumenta a chance dos credores recuperarem o crédito, e a contrapartida disso é justamente uma redução do spread. O que é o spread? O spread é aquele juro que se cobra para além da captação. O banco capta um juro, empresta a outro maior, essa diferença, que se chama spread, tem que cair. E para isso o marco de garantias é fundamental. Nós estamos fazendo uma gestão enorme para que a taxa Selic caia, porque a taxa Selic hoje, a 13,75, é a maior do mundo, em termos reais. Ou seja, a taxa acima da inflação, projetada para o ano que vem, está em mais de 10%. Então nós temos um espaço aí importante para a queda da taxa básica, e quando cai a taxa básica de juros, o que certamente vai começar a acontecer hoje, você vai ter uma perspectiva de diminuição do juro futuro, o que implica que as empresas vão começar a captar mais barato e, ao final, isso vai acabar chegando no consumidor. Além disso, o Desenrola tem um módulo de educação financeira, justamente para que as famílias possam também compreender bem como funciona esse sistema de crédito para não cair nessas armadilhas. Muitas vezes você cai dentro de uma armadilha e não sai mais, justamente porque os juros compostos vão aumentando muito e você acaba não saindo. E há um compromisso do governo de até, no máximo, final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juros do país, que é aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave para as famílias brasileiras. 437,3% ao ano. É uma vergonha. E aí, já que o senhor está falando em cartão de crédito, ministro, isso pode chegar a quanto? O que é aceitável? O que seria aceitável? Porque é impagável um juro desse. O problema é esse. Você tem um mecanismo em que, se você parcela e paga em dia, ok, você está salvo. Mas se você tiver uma ocorrência qualquer que e a gente está cheio de imprevistos na vida. Acontece um imprevisto, você não consegue pagar a parcela do cartão, você cai nesse juro absurdo. E aí como é que a pessoa vai sair pagando 400% ao ano? Então não tem razoabilidade. Então nós vamos tomar providências e, conforme eu disse, tem um grupo de trabalho, porque nós temos que envolver também o lojista, porque o lojista é parte do complexo do cartão de crédito, né? Então, o lojista, os bancos e o governo, Banco Central inclusive, e a Fazenda, estão com o objetivo de, este ano, dar uma solução final para esse problema. Vai cair, quando eu falo gradualmente, não é que vai cair de 430 para 420, né? Vai cair muito, mas mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até a gente cumprir uma transição. Certo. Então, o que nós vamos contratar com o sistema bancário é uma transição para um sistema que seja mais saudável do que esse, que está prejudicando a parte mais frágil da sociedade, que é aquela que, por uma ocorrência qualquer, não conseguiu honrar um compromisso. Ou seja, teremos um freio, então. Teremos um freio de arrumação nessa coisa. Isso aí é um problema histórico do Brasil, você sabe. Né? Desde que eu me conheço por gente, o problema do cartão de crédito é um problema cruel no Brasil. E o presidente Lula, todo o governo, colocaram pressão aí sobre o sistema, Febraban, que são os bancos privados, sem prejudicar as vendas, porque muita gente hoje compra com cartão, todo mundo compra com cartão, então nós não queremos prejudicar as vendas, mas não podemos penalizar nessa proporção quem, porventura, por uma circunstância qualquer, num determinado mês, não conseguiu ali
honrar um compromisso. Ele não pode cair nessa roda viva e não sai mais. É isso que está acontecendo com muitas famílias que o Desenrola está procurando resolver. Porque se você tem um crédito rotativo hoje, né, no banco, é o momento de procurar o seu gerente e dizer, olha, eu não vou pagar essa quantia, esse juro, eu quero um desconto para resolver minha vida. Então, o Desenrola visa resolver esse problema, mas para que esse problema não se acumule, nós temos que resolver, porque senão daqui 2 anos vai ter que ter outro Desenrola, daqui 5 anos outro Desenrola e assim por diante. Olha, nós estamos vivendo há pouco tempo no Brasil um surto inflacionário, né? A inflação chegou a 2 dígitos. Depois de muitos anos controlada, a inflação passou de 10%. Quem me ouve há de lembrar como chegou a ficar o preço dos combustíveis, o preço da carne. O preço de combustível chegou a R$ 7, R$ 8. O preço da carne impraticável, ninguém conseguia mais fazer mercado. E houve um esforço monumental do governo em dar um freio de arrumação nisso, para que os preços parassem de subir, em primeiro lugar, e em alguns casos começasse a cair. Não é uma coisa simples de ser feita, mas o fato é que a inflação, que estava em mais de 10% há pouco tempo atrás, hoje está na casa de 3,2%. Então você vê que o esforço que foi feito no sentido de trazer a inflação para baixo surtiu efeito. Nós demos um choque de credibilidade no país, porque a coisa estava completamente desgovernada. O governo anterior, sobretudo em 2022, durante a eleição, começou a gastar um dinheiro a rodo para ver se revertia o desfavoritismo eleitoral. Foram mais de 300 bilhões de reais de dinheiro público investidos na eleição de 2022 para garantir a vitória do governo, e nem isso foi capaz de garantir essa vitória. Só que isso aí deixou um rombo orçamentário que está sendo administrado. Então nós tivemos que tomar medidas duras do ponto de vista fiscal para trazer o chamado déficit público, né, para um patamar cada vez menor, né, mirando o equilíbrio das contas públicas. O que aconteceu com esse choque de credibilidade? O dólar, que chegou a frequentar ali o patamar de R$ 6 durante o governo anterior, chegou a 5,86, o pico do dólar. Hoje está a 4,73, 4,74, 4,75, não está passando de 4,80. Isso deu uma vantagem muito grande para o Brasil, porque quando você traz o câmbio para uma normalidade, né, ele está completamente fora da normalidade, você traz o câmbio para um patamar normal, você tem impacto sobre o preço. Só para você ter uma ideia, o IGPM, que regula os aluguéis no Brasil, a maioria dos aluguéis, ele está tendo deflação no Brasil esse ano, e uma deflação forte. Vai fechar o ano com taxas negativas. Então, tudo isso permite melhorar um pouco a condição. Agora, nós agora estamos num dia meio decisivo, porque tem gente do mercado, não estou falando de política, não, estou falando de mercado. Os políticos provavelmente gostariam de uma redução como aconteceu no Chile. O Chile cortou 1 ponto percentual, ou seja, 100 pontos básicos, o juro, lá, agora, semana passada. Então não estou falando de política, estou falando de mercado. Tem gente no mercado apostando 75 pontos, de 0,75. Ninguém espera a manutenção da taxa. Ninguém. Não existe um economista, pelo menos com reputação, que possa defender a manutenção da taxa. E eu penso que o mercado, né, pelas entregas que foram feitas, e quando eu falo de entrega, eu não estou falando só do governo. Eu sempre faço questão de frisar o trabalho que o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal estão fazendo para arrumar a bagunça herdada. Está todo mundo trabalhando na mesma direção para arrumar a casa, e ao arrumar a casa e tendo esses benefícios, queda da inflação, queda do dólar, né? Tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Então, hoje o mercado está pendendo mais para meio do que para qualquer outro número, lembrando que tem gente do mercado, gente que está lá operando fundos bilionários, apostando inclusive num corte de 75 pontos. Ou seja, eu penso que as perspectivas são muito boas, não é
por outra razão que não seja o retorno para a sociedade do esforço que a por meio de seus representantes já fez nos primeiros 6 meses desse ano. Imagina a quantidade de leis que foram aprovadas nos primeiros 6 meses, que fizeram com que nada menos do que 4 agências de rating, aquelas que dão nota para um país do ponto de vista econômico, revisassem a sua nota apenas no primeiro semestre, sendo que uma delas chegou a mudar a nota do Brasil, aproximando o Brasil daquilo que é almejado pelo país, que é ter grau de investimento. E nós temos toda a condição, com a parceria com o Banco Central, a partir de agora, da gente ter um horizonte de reformas no segundo semestre, orçamento, revisão de isenções fiscais, desonerações fiscais para uma camada de 0,1% da população, revisão disso tudo, dos benefícios que não têm retorno social, para ter um orçamento equilibrado ano que vem e projetar um crescimento sustentável, do ponto de vista social, do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista ambiental. Essas 3 coisas têm que andar juntas para o Brasil voltar a figurar como um polo de atração de investimentos no mundo. O senhor está falando em investimentos, a gente estava falando da taxa básica de juros, que no bolso do cidadão comum, por enquanto, não muda muita coisa, mas para os investimentos é muito importante. O Brasil, com isso, a expectativa é essa, né, ministro, de atrair mais investimentos, e isso aí a economia Karine, muda. O que acontece quando a taxa começa a cair é que todo mundo começa a olhar para a trajetória dela no tempo. Então, um investidor, ele vai olhar assim, bom, eu vou tomar uma decisão de investimento agora. Ele não olha para a taxa de hoje, ele olha para a taxa ao longo do processo de maturação desse investimento. Ele faz a conta e começa a verificar que talvez não seja tão vantajoso manter o dinheiro guardado, que talvez se ele expandir as suas operações, contratar, expandir suas instalações, que ele vai ganhar mais no futuro, porque vai ter mais mercado, vai ter mais crédito, e isso acaba chegando no consumidor, por vários canais de comunicação. Inclusive porque o investimento aumentando, você aumenta a renda, você diminui o desemprego, você começa a ter um ciclo virtuoso, né? Do mesmo jeito que a gente saiu de um ciclo vicioso, em que as pessoas ficaram muito comprometidas, você tem que abrir o horizonte de um círculo virtuoso no país. Eu não respondi o negócio da reforma tributária, que eu acho importante voltar, que é o seguinte: a reforma tributária ela tem vários ingredientes que precisam ser muito bem compreendidos. O primeiro deles é o seguinte: como todo mundo fica igual, todo investidor é tratado igualmente, o investimento é totalmente desonerado, você não paga imposto sobre o que você está investindo, o que é um ganho enorme, porque você estimula a pessoa a investir. Você desonera completamente as exportações, não vai ter nenhum exportador reclamando de estar exportando imposto, como se diz no jargão habitual. É um absurdo um país exportar imposto para outro. Você tem que exportar inteligência, mercadoria, o serviço, mas não o imposto, né? 100% desonerado. Você tem um impacto favorável na distribuição de renda, porque você diminui o imposto daquilo que compõe os produtos mais essenciais: saúde, educação, alimentos. Tudo isso é trabalhado de uma maneira muito mais adequada na reforma tributária. Então você vai ter um impacto muito favorável no custo da alimentação, por exemplo, que preocupa toda a família brasileira hoje. Quando você perguntar do que você está gastando sua renda, ele vai falar: eu estou gastando em alimentação, porque ainda está caro. Apesar de ter diminuído alguns itens e de ter parado de subir outros, nós temos que tentar remover os tributos sobre esses bens essenciais, justamente para permitir que as pessoas aumentem o seu poder de compra. Então, a reforma tributária tem ganhos inestimáveis, e o Brasil, só para você ter uma ideia, hoje ele está na posição 184 de 190 países avaliados pelo Banco Mundial. Ou seja, é impossível piorar o nosso sistema tributário. Então, é por isso que essa aprovação pela Câmara dos Deputados em 2 votações da PEC, da reforma, da proposta de emenda constitucional, gerou um novo ar no Brasil. Você está respirando melhor no Brasil
porque as perspectivas de investimento vão melhorar muito. E não é à toa que o mundo está olhando para o Brasil. O relatório do FMI divulgado esses dias, as agências de avaliação de risco soberano mudando a nota do Brasil, o viés do Brasil. Ou seja, nós estamos pavimentando um caminho de harmonização para conduzir o país para um ciclo de desenvolvimento. E a partir da promulgação da PEC, isso vai ter efeito... Qual é o efeito na vida do trabalhador? Esses efeitos que o senhor está dizendo são imediatos, são médio prazo, longo prazo? De novo, eu te respondo do mesmo jeito que o juro. Né? O juro, ele impacta imediatamente as decisões de investimento. Então, isso vai acontecer com a reforma tributária. A reforma tributária, ela tem os efeitos diluídos no tempo. Só que as grandes decisões que vão ser tomadas, elas são tomadas agora. Quando os investidores olharem para o Brasil e falarem, esse país tem jeito, tomou jeito, está organizado, eu sei exatamente qual é a regra do jogo, o mercado potencial é enorme no Brasil, as coisas começam a mudar. Porque tudo começa pela decisão de aumentar a produção. Se você não tiver crescimento, Karine, eu vivi um tempo áureo do Brasil, que eu passei 9 anos aqui em Brasília, no começo do século, em que, de 2003 a 2012, eu morei em Brasília. Eu vi esse país mudar. Todas as regiões do Brasil eu vi mudar. O Nordeste mudou, o Norte mudou, o Sul mudou, tudo mudou para melhor. Por quê? Porque tinha crescimento. As pessoas... E não faz tanto tempo assim. Nós estamos falando de um ciclo que durou mais de 10 anos e que foi ontem. Depois nós entramos numa quadra terrível, de baixo crescimento, de briga política, de polarização, de desentendimento. E tudo que o presidente Lula quer é o quê? Harmonizar o Brasil de novo, para o Brasil voltar a sonhar, para o Brasil voltar a crescer, para as famílias terem... E eu penso que o presidente Lula é a pessoa indicada para isso. Já fez uma vez, tem toda a condição de fazer de novo. Tá, esse é o Bom Dia Ministro, hoje recebendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu lembro a você que se você quiser baixar esse programa a qualquer momento, acesse redenacionalderradio.ebc.com.br. Aproveito aqui, ministro, para mandar um oi, um abração para o pessoal lá da rádio UBS FM, em Itaberaba, na Bahia. Eles estão ao vivo com a gente aqui no Bom Dia Ministro. Obrigado, gente. E vamos agora ao Pará, ministro. Vamos a Belém, vamos lá com o pessoal da Rádio Liberal. Quem está comigo é o meu colega Mataus Pauchis. Oi, Mataus. Oi, Karine, bom dia, ministro. Voltando ao programa Desenrola Brasil, a gente vive num país que, apesar de muita gente já ter acesso à internet móvel, inclusive, mas em locais a situação não é, podemos dizer assim, tão boa para acessar o próprio programa Desenrola Brasil, que é muito baseado nas plataformas digitais, né? Nos sites, nos aplicativos. O que o governo federal pensa em fazer para chegar nessa população que não tem um acesso de fato ali o tempo todo à internet, a plataformas digitais, em locais, por exemplo, em que até para acessar agências bancárias normais é muito difícil, em outros pontos precisa de agência barco, por exemplo, nas ilhas, algumas ilhas da região amazônica. O que o governo federal pensa em fazer, planeja em fazer para chegar nessa parte da população que não é muito acostumada até a usar internet? Olha, nessa etapa, a nossa tarefa está facilitada porque o contato está sendo feito diretamente pelo banco. O banco está fazendo chamamento para que os seus clientes possam renegociar suas dívidas. Na etapa de setembro, ela vai ficar mais complexa a situação, porque vai envolver credores não bancários. E aí nós estamos montando uma central de atendimento por todos os canais conhecidos para que a pessoa possa se comunicar com o programa e saber qual é o procedimento. O site é muito amigável, né? Nós verificamos o site, ele é muito amigável, mas nós sabemos que nem todo mundo, né, consegue mexer no site. Às vezes a pessoa tem mais idade, tem menos familiaridade e vai ter dificuldade em mexer. Então nós vamos ter uma central que vai, inclusive, acompanhar, né, o cidadão na sua navegação para que ele possa chegar ao resultado almejado, né? É eletrônico, a questão é eletrônica, mas ele vai ter
um acompanhamento feito pelo próprio programa. Vai ter uma central de atendimento para que ele possa, por meio telefônico, por WhatsApp ou por qualquer outra forma, fazer o acompanhamento, uma espécie de tutorial mesmo, né? Para que ele possa concluir o processo de renegociação e tenha o seu nome retirado desses birôs de crédito. Tá certo. Ministro, o tempo tá voando aqui, hein? Temos ainda 4 rádios. E então vamos, sem demora, vamos a Montes Claros, vamos a Minas Gerais. Quem está com a gente é o pessoal da Rádio Educadora 102 FM. E quem faz a pergunta é o Benedito Said. Bom dia, Benedito. Bom dia a vocês aí. Bom dia, ministro. Bom dia. Tá bom, Benedito? A gente entende que é importante demais a questão dos juros vinculados também ao desenvolvimento e à empregabilidade. Investimento para combater o déficit público, o déficit também social e econômico, para gerar essa visão de empregabilidade no universo que o Brasil, a dimensão que está e as diferenças sociais e econômicas que também existem. Esse vínculo da empregabilidade é que fala alto, né? Delfim Neto falava que a parte do corpo humano mais importante é o bolso, né? Então, se o bolso estiver funcionando direitinho, com certeza o resto do corpo vai estar aquela maravilha. E aí o papel do ministro da Fazenda, tem muita experiência, muito know-how, é fundamental nessa negociação. Olha, Benedito, eu estou muito animado com as perspectivas do Brasil em virtude da situação global hoje, que coloca o Brasil numa posição de destaque de 2 pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista geopolítico. Você sabe que a Ásia está com problemas, as tensões estão aumentando na Ásia, guerra comercial com a China, Europa em guerra, um país importante, né, que foi invadido, que está causando todo um problema econômico, social, humanitário. É uma guerra que não interessa a ninguém. O presidente Lula fazendo gestão no sentido, com outros líderes políticos, para que aquilo tenha um fim o quanto antes. E o Brasil está num ambiente geopolítico com um desafio global do ponto de vista ambiental que nos coloca numa situação de destaque. Por quê? Porque o Brasil tem uma matriz energética 3 vezes mais limpa do que o resto do mundo. A nossa matriz é muito limpa. O avanço da energia eólica, energia solar, dos biocombustíveis, as perspectivas do hidrogênio verde, do diesel verde, no Brasil são extremamente importantes. O Brasil pode se tornar uma potência energética limpa, né? O que pode atrair muitos investidores que queiram produzir no Brasil produtos verdes, produtos que tenham baixa emissão de carbono no seu ciclo de produção. O Brasil é dos poucos países do mundo que tem condição de oferecer esse tipo de energia para que o produto seja certificado como um produto verde. Isso no mundo de hoje não é pouca coisa, é muita coisa. Se você comparar, estou falando de uma potência, né, que é a China, pega a matriz energética da China. Ela não tem nada a ver com a matriz do Brasil. Está havendo também um processo de diversificação do investimento do ponto de vista geográfico. Ninguém mais quer concentrar a sua produção num único país e transformar esse único país numa plataforma de exportação dos seus produtos. Então, muitas empresas estão distribuindo melhor a produção e fazendo disso um potencial de desenvolvimento maior do que se ele ficasse restrito. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo e nós podemos aproveitar essa oportunidade. Nós submetemos ao presidente Lula um plano de transição ecológica. Sim. Que tem vários mecanismos de atração de investimento com base
nesse potencial que o Brasil apresenta nesse momento. Então, é uma janela de oportunidade que nós não podemos perder. Não podemos perder a janela política que se abriu, né, os poderes mais harmônicos tentando encontrar saídas para o país, mas, ao mesmo tempo, essas vantagens que não podem ser desperdiçadas. O Brasil tem terras raras, que são aqueles minerais estratégicos para a transição ecológica, tem uma capacidade de produção de biocombustíveis que é única no mundo, talvez só os Estados Unidos tenham potencial equivalente, tem tecnologia para aumentar a produtividade do campo para esse fim, pode fornecer para uma neoindustrialização uma plataforma, uma matriz energética que vai atrair a atenção do mundo todo. Eu confio muito, o PAC vai ser lançado semana que vem, que é um PAC verde, é um PAC com forte conotação ambiental, de maneira que nós temos aí um caminho. E se nós soubermos aproveitar, nós vamos ter um ciclo de crescimento muito diferente dos últimos 10 anos, em que o Brasil não cresceu e muita gente perdeu a esperança de ver esse país oferecer oportunidade para cada uma das suas famílias. E nós temos essa oportunidade recuperada agora. Então, é uma questão de endereçar os temas relevantes, contar com esse esforço que o Congresso está fazendo. O Judiciário também está se somando a esse esforço e eu penso que nós podemos engrenar um processo interessante no Brasil. Estou com 2 rádios esperando a gente, ministro, mas já que o senhor está falando nisso, quero que o senhor dê uma palavrinha, já que o senhor está falando nisso, a gente vai ter a cúpula agora lá no Pará. No Pará. Né? Nos próximos dias, a cúpula da Amazônia. E aí queria que o senhor falasse também um pouquinho da estreia do Brasil na emissão de títulos sustentáveis, Sim. que está previsto para agora, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Parece que a captação pode chegar aí a 5 bilhões de reais, queria saber, de dólares, perdão. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, nós estamos na Fazenda, nós estamos tomando uma série de providências para atualizar o nosso marco legal em relação à transição ecológica, justamente visando a atração de investimentos. Então, na reforma tributária, nós criamos lá uma coisa diferente do que é o IPI. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados. Ele está sendo substituído por um imposto seletivo. Com qual finalidade? De desonerar os bens que fazem bem para a saúde e para o meio ambiente e onerar, em contrapartida, os bens que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente. Então, você vai calibrando a tributação, não com fins arrecadatórios, mas com a finalidade de direcionar a produção na direção correta, direcionar ela adequadamente para que ela produza os melhores resultados. A questão do crédito de carbono. O Brasil não tem uma lei de crédito de carbono. Muitos países do mundo já têm a sua lei. Nós formatamos uma lei, encaminhamos para a Casa Civil, e agora a Casa Civil está julgando qual a conveniência de endereçar isso para o Congresso Nacional, agora, já no mês de agosto. Então, o Congresso vai ter a proposta do Executivo de como disciplinar o crédito de carbono, que é um mercado que é global e que o Brasil precisa participar. A questão dos serviços ambientais, manter a mata de pé, a floresta de pé. Nós não precisamos desmatar para aumentar a produção. Eu estive conversando com o pessoal da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar desenvolveu uma tecnologia, vou chamar de semente, mas na verdade não tem semente de cana. É uma tecnologia que produz uma semente. Produz uma forma de cultivar a cana completamente diferente da atual, que é antiga e tal, e que praticamente dobra a produtividade da cana na mesma área. Então, o etanol pode dialogar com o hidrogênio verde, porque ele tem muitos átomos de hidrogênio. O etanol pode aumentar a parcela de mistura com a gasolina. Nós temos o carro flex, que é absolutamente... E você sabe que o etanol, ele tem a vantagem de, quando você está produzindo a cana, você está tirando o carbono da atmosfera. Então, quando você faz a conta do carbono que ele tira e do carbono que ele devolve quando é queimado, ele é muito superior ao combustível fóssil, porque o combustível fóssil não tem a etapa do crescimento de uma planta. Ele é tirado, né, de outra maneira. Ele não tem
esse resultado. Então nós temos aí, agora tem uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras que combina o refino do diesel fóssil e orgânico ao mesmo tempo. E produz um diesel de muito mais qualidade do que o diesel que está sendo queimado hoje. Nós temos uma avenida de possibilidades no Brasil. Nós temos uma avenida de possibilidades no Brasil para desenvolver uma matriz sustentável. Muita tecnologia envolvida aí, né, ministro? Muita. Vamos agora a Porto Alegre. Vamos à Rádio Gaúcha. Quem está com a gente lá na Gaúcha é o Rodrigo Lopes. Bom dia para você, Rodrigo. Bom dia, Karine. Bom dia ao ministro, aos nossos colegas aqui. Obrigado pela gentileza do convite. Ministro, o perfil da diretoria do Copom é bastante conservador e, apesar do corpo técnico muito qualificado, como o senhor já destacou em algumas entrevistas, mas a gente conhece as críticas, né, que o governo vem fazendo ao Banco Central desde o início do mandato, e hoje, de fato, é um dia muito, muito importante. O senhor pensa que há espaço para rediscutir a autonomia do Banco Central no futuro, algo que, inclusive, o presidente Lula já, em alguns momentos, manifestou o desejo? Olha, Rodrigo, na verdade, o presidente Lula sempre manifestou, durante o processo eleitoral, ele sempre deixou claro que ele ia conviver com as instituições que ele recebesse de legado. Então, tem lá um Congresso eleito, tem um Senado eleito, tem as agências todas com mandato, e ele sempre é uma pessoa que sempre defendeu as instituições e nunca pretendeu ofender a prerrogativas estabelecidas em lei. Isso não o impede de discutir taxa de juro. Uma coisa é você dizer, não, tem lá uma diretoria, outra coisa é você concordar ou não com um determinado procedimento, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, existe o político e o técnico, então vamos ser técnico. Mas isso é uma meia-verdade, porque, na verdade, tecnicamente falando, você pode discutir. Não é porque você está discutindo que você não está sendo técnico. Eu, quando me manifesto sobre taxa de juros, procuro ser o mais técnico possível. Eu procuro me basear nas informações que eu recebo das secretarias do Ministério da Fazenda, que tem funcionários tão qualificados quanto os do Banco Central. Eles não são menos do que... e nem mais. É gente de muita responsabilidade. Eu tenho técnicos do Banco Central trabalhando na Fazenda. A Simone Tebet tem técnicos do Banco Central trabalhando no planejamento. O secretário executivo da Simone Tebet é funcionário de carreira do Banco Central. Então, nós temos que parar um pouco com essa visão de que não é possível discutir tecnicamente. Nós estamos falando de uma ciência, quer dizer, não estamos falando de física, nós estamos falando de economia. Então você tem uma situação em que a discussão é possível, com base em indicadores. E a análise, muitas vezes, difere de técnico para o outro. Você está olhando o mesmo quadro, e o analista desse quadro pode ter uma opinião divergente. Isso não, é porque há uma mania de falar que quem diverge de você é político. E não é assim que acontece. Tanto é verdade que, muitas vezes, as decisões do próprio Copom não são unânimes. O que significa isso? Que alguém foi político, o outro foi técnico? Não. Significa que, dentro da boa técnica, você discute perspectivas diferentes. Senão ninguém pedia segunda opinião para o médico, né? Por que você pede segunda opinião para o médico? Para ter certeza que a primeira opinião é válida. Isso também é possível na economia. Você abrir um pouco o debate técnico para verificar qual é a melhor possibilidade para a economia brasileira. E se não fosse assim, você não estaria tendo essas posições de mercado hoje. Hoje você tem gente no mercado, né, confiando numa queda de 50 pontos, ou 0,5%, confiando numa queda de 25%, ou confiando numa queda de 75%. Então, essas pessoas estão sendo técnicas. Elas estão, inclusive, movimentando um volume de recursos delas próprias e de terceiros que as impede, inclusive, de fazer apostas irresponsáveis. Elas estão fazendo
um balizamento do que foi entregue. Eu repito aqui uma coisa que é importante. Enquanto essa taxa de juros ficou em 13,75, né, vai fazer um ano aí, vai pagar a velhinha, né, de aniversário, de 13,75, o mundo mudou muito. O Brasil mudou. O Congresso trabalhou. O Judiciário trabalhou. Ele tem muita coisa. As agências de risco trabalharam. O FMI trabalhou, olhando para a economia brasileira. Aconteceu muita coisa boa nesse primeiro semestre. Então, a pessoa agora está discutindo assim, o que nós vamos colher desse investimento que foi feito no primeiro semestre? Tecnicamente, a pessoa pode falar, vamos colher meio ponto, porque tem espaço para isso. Vai ser bom para o Brasil. Essa pessoa está sendo política, está sendo técnica? Não faz muito sentido essa discussão. Nós estamos falando de técnica aqui, nós não estamos falando de outra coisa. A Fazenda não discute outra coisa. A Fazenda tem milhares de técnicos trabalhando. O Banco Central, técnicos trabalhando. Então nós vamos discutir tecnicamente para ver o que é melhor para o Brasil, né? E não para A, B ou C. Não estamos discutindo aqui o interesse particular de quem quer que seja. Nós estamos discutindo aqui o interesse nacional, né? E eu penso que nós deveríamos valorizar o que foi feito na prática. Foi feito um grande esforço prático de botar ordem em muita coisa. E isso, a gente tem que colher os benefícios disso para todo mundo, não é para o governo. A sociedade é que vai ser beneficiada por isso. E eu estou falando de técnica, não estou falando de outra coisa. Eu sempre trato com o presidente do Banco Central, com diretores do Banco Central, tecnicamente. Os debates, quando nós nos encontramos, é sempre técnico. Ninguém aqui fica discutindo outra coisa que não seja o bem-estar da população, o melhor caminho, a melhor trajetória dos indicadores econômicos. Então, eu estou sendo muito enfático nisso, porque dá a impressão que um lado é técnico, o outro não. E eu acho que é um demérito para os técnicos da Fazenda, que passaram por concurso, que estudaram, que têm PhD, que têm tudo que um técnico tem, são pessoas da melhor qualidade. É natural que haja uma discussão. Isso faz parte do dia a dia, né, da vida econômica do país. Discutir tecnicamente em busca da melhor solução, da melhor trajetória para o país. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. Estou com as orelhas doendo, porque as redes estão bombando, querendo saber de concurso público. Não é a sua área especificamente, mas, ministro, temos que responder. Temos aqui Letícia Vasconcelos, Ricardo Barbosa, Luan Braga, Aniele Luiz, Mariana Niedo, Matheus de Alencar, Nath, Ana, Glaucio, todo mundo querendo saber da Receita Federal, sobre convocação de aprovados, sobre novos concursos. O que o senhor pode dizer? Olha, esse é um assunto do Ministério de Gestão, mas eu tenho visto o noticiário, né, e as decisões da ministra Esther de liberação, né, das primeiras contratações. Até o Banco Central recebeu lá uma liberação para começar as contratações, né? Você vê como as decisões são técnicas. Na área econômica. O próprio presidente Roberto Campos fez chegar ao nosso conhecimento a necessidade de um suporte profissional, e nós estamos dialogando com as categorias, nós estamos verificando, foi a primeira vez, depois de muitos anos, que se instala uma mesa de negociação, o que inclui não apenas carreira, mas também a reposição de quadros, sobretudo de órgãos estratégicos que estavam muito debilitados e estão debilitados ainda. Então nós estamos recompondo, reconstruindo, é o que o presidente Lula tem dito, né? União e reconstrução. Nós estamos reconstruindo, né, aquilo que foi desmantelado para que o Estado brasileiro se torne mais operacional. Então nós temos todo o interesse em robustecer esses órgãos porque eles são estratégicos para o país, e eles fazem parte desse plano de desenvolvimento que nós estamos endereçando. Então, se você tem um Estado fraco, você não concorre. Vou dar o caso, por exemplo, do desmantelamento do meio ambiente. O maior problema que nós enfrentamos nos últimos anos, em relação ao meio ambiente, foi o aumento de emissão de carbono em virtude do desmatamento da Amazônia. Como é que você vai combater o desmatamento da Amazônia se você não tiver um corpo técnico, fiscais,
Você precisa repor essas coisas. E nós estamos fazendo isso porque isso prejudica o Brasil. Daqui a pouco, a Europa não quer fazer o acordo com o Mercosul por causa da questão ambiental. Vão dar uma desculpa. Não. Ou uma desculpa sólida ou até um pretexto para barrar a importação de produtos agrícolas brasileiros, porque não vão estar certificados sobre se a área foi desmatada ou não. Você começa a complicar o comércio exterior, a imagem do Brasil no exterior. Então você precisa do Estado. O Estado que funciona, ele funciona a favor da sociedade para que a gente obtenha os melhores resultados entre os nossos parceiros internacionais, no nosso comércio exterior, na integração regional. Então, nós temos que sair desse debate, sabe, em que dá a impressão que no mundo inteiro, Estado e mercado dialogam em busca do melhor resultado. Você perguntar o tamanho do Estado americano, o tamanho do Estado alemão, o tamanho do Estado chinês, o tamanho do Estado japonês, são estados que têm o tamanho necessário para fazer com que o desenvolvimento aconteça. Perfeito. Então, calma que vai chamar, né, ministro? Esse é o recado. Vamos, ministro, agora a nossa última participação de rádio. Vamos a Londrina, no Paraná. Quem está com a gente é a Rádio Paiquerê 91,7 FM. Lino Ramos esperou bastante. Bom dia para você, meu amigo. Tem que abrir o áudio, Lino. Não estamos com você. Seu áudio está fechado. Não estamos ouvindo o Lino Ramos, infelizmente. Vamos tentar, Lino. Tentando. Então. Agora sim. Agora sim? Legal. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom, a gente esperou mais informações importantes aí, por exemplo, a questão da queda dos juros, né, do rotativo no cartão, algo que acho que todo mundo espera. Mas, ministro, eu quero falar de reforma tributária. Nós tivemos na semana passada um evento aqui em Londrina entre contabilistas, contadores, tributaristas, e há uma preocupação de que a reforma, da maneira como ela foi aprovada no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, ela aumentaria os custos para prestadores de serviços e para o agronegócio. Há algum fundo de verdade nisso? O que é possível dizer a estes setores importantes da economia? Não, na verdade, no caso do agronegócio, a reforma foi aprovada com a participação da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar votou em peso na reforma tributária, depois de um acordo que foi feito, inclusive, na Câmara, mas sob o patrocínio também do Ministério da Área Econômica do governo federal. Então, você não teria tido os votos que você teve na Câmara se o agronegócio fosse contra. Então, a gente pega lá a votação, você vai ver que o Brasil... Agora, outra coisa que falam, assim, o pessoal... nós não estamos mexendo com simples. Nós não estamos mexendo com simples. A maior parte dos serviços prestados no Brasil, os serviços, né, eles estão num regime especial, chamado simples ou super simples. Ninguém está mexendo com isso. Então, você que tem uma empresa prestadora de serviços até o limite do simples, você não está minimamente afetado pela reforma tributária. Está tudo garantido. No caso de saúde e educação, mesmo se você não tiver no super simples, você tem uma alíquota diferenciada. Então, na verdade, essas pessoas têm que falar do que eles estão falando, afinal. Porque quando você vê quem oferta serviços no Brasil, são pequenas e médias empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais, que estão no regime do simples. A reforma tributária não mexe com o simples. Eu fico vendo, às vezes, na internet, essa coisa de fake news é muito ruim. Sabe, que vai confundindo a opinião pública. Sabe, outro dia falaram que o governo ia tributar o PIX, que o governo ia acabar com o Simples, que o governo ia acabar com a Zona Franca de Manaus. Cada hora é uma história. Nós precisamos, e vocês como jornalistas, e eu agradeço a pergunta, tem que esclarecer a opinião pública. Por que está... nós tivemos quase 400 votos. Imagina você conseguir obter 400 votos, quase 400 votos, numa reforma tributária que está há 30 anos
aguardando aprovação. Eu penso que nós conseguimos formatar uma reforma que atende à sociedade brasileira. Por isso que ela está sendo tão comemorada. E o agro votou em peso. A micro e pequena empresa votou em peso na reforma tributária. Todo mundo votou. Agora, não votou aquele desavisado que... Eu achei até deselegante. Você vê que o Bolsonaro era para ter 100% dos votos. Não teve 100% porque o Bolsonaro, desavisado, falou, não, tem que ser contra a reforma tributária. Depois o próprio Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, falou para todo mundo ouvir. Ele errou, nós vamos nos reposicionar no Senado. Então não sou eu que estou dizendo. É o presidente do PL que está dizendo que o mito errou. E errou rude. Essa que é a verdade. Nós temos que aprovar essa reforma tributária, gente. 30 anos esperando. Ministro, estamos estouradíssimos, mas valeu a pena. Quero que o senhor faça, vou dar uns minutinhos para o senhor fazer as suas considerações finais, mas já aproveito que o senhor está falando disso, queria que o senhor incluísse nessas considerações o seu trabalho na articulação dos projetos de interesse do governo no Congresso. Fiz uma lista aqui, pelo menos 10 propostas urgentíssimas. Ministro Padilha, ministra Simone Tebet, enfim, vários ministros, o próprio presidente Lula envolvido pessoalmente nessa articulação. Queria saber do seu esforço também, porque eu sei que o senhor está muito conversando com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Olha, Karine, eu estou convencido de que o Brasil, se o Brasil... Não tem campeonato ganho, não existe isso. Nós temos um desafio grande pela frente, nós temos muito trabalho pela frente, mas nós começamos bem. Nós não podemos nos valer desse bom começo que tivemos para perder o ímpeto de continuar perseverando na direção correta. Não podemos perder esse ímpeto. Nos entendemos, como a política, natural você ter um estresse, um desentendimento, mas nada disso colocou em risco os resultados, até aqui. E o que eu estou defendendo, vou colocar todo o esforço da Fazenda nisso. O Alckmin tem sido extraordinário, a Simone Tebet extraordinária, a Esther Dweck extraordinária, todo mundo trabalhando, Casa Civil, o ministro Rui Costa, todo mundo remando na direção de conciliar os interesses do Congresso, do Judiciário, que eu sempre elogio, porque nos deu vitórias muito importantes esse ano, que vão garantir resultados expressivos no ano que vem. Se a gente remar na mesma direção, nós temos uma grande chance. Depois de 10 anos, está se abrindo uma oportunidade. Então, nós temos que nos dedicar a ela. Nós temos que, efetivamente, colocar o melhor das nossas energias nesse propósito, porque nós podemos colher rapidamente os frutos. O senhor estará cada vez mais presente pessoalmente dentro do Congresso, falando com os presidentes das casas? Eu vou estar onde a minha presença fizer diferença. Às vezes despacho com o ministro Supremo, às vezes despacho com o ministro do STJ. Estou ali com os líderes na casa do Arthur Lira, ou no gabinete dele. A mesma coisa com o senador Rodrigo Pacheco, que é um sujeito extraordinário, que está fazendo muita diferença. Eu estou vendo um ambiente assim, a coisa está acontecendo. Não vamos perder essa oportunidade. Eu repito que eu acho importante. Nós começamos com um conjunto de medidas que trouxe credibilidade para o país. Nós temos que perseverar. Não tem jogo ganho. Tá? As tarefas estão aí à nossa frente, são desafiadoras. Mas se a gente mantiver esse ritmo, né, de aprovação, de reformas, de mudanças, nós vamos atingir os nossos objetivos. O Brasil vai voltar como aconteceu na primeira década desse século. Nós temos toda a condição de voltar a crescer de forma robusta. Compara a primeira década com a segunda e você vai ver a diferença. Nós temos que escolher uma das duas, né? Eu vi esse país ser feliz. Eu quero voltar a ver esse país brilhar e atrair as atenções do mundo. Ministro Haddad, encha a sua sacolinha de novidades, volte aqui sempre que quiser, sempre que puder. Agradeço aos meus colegas todos que participaram dessa entrevista e já fica o convite para a próxima quarta-feira, a partir das 8 da manhã. Estaremos aqui de novo em edição inédita do Bom Dia Ministro. Hoje, nos trabalhos técnicos, tivemos Reinaldo dos Santos. Um beijo para todo mundo e até uma próxima.